Você já se perguntou de onde realmente veio a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? Aquele espectro montado que surge nas noites de neblina, cruzando florestas em silêncio, com o som dos cascos ecoando no coração do medo humano? Pois prepare-se, porque hoje vamos viajar no tempo, saindo das sombras do folclore europeu e cavalgando até as trilhas assombradas do Vale do Rio Hudson. A figura do Cavaleiro Sem Cabeça, imortalizada por Hollywood e contada à beira da lareira por gerações, nasceu muito antes dos livros e filmes. E sua origem é muito mais real e sinistra do que você imagina. Vamos juntos rastrear essa entidade fantasmagórica desde suas raízes históricas até seu trono nas telas do cinema. Tudo começa com a presença silenciosa dos hessianos, soldados mercenários alemães que lutaram ao lado dos britânicos durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Por volta de 1776, dizem que um desses soldados foi brutalmente decapitado por uma bala de canhão durante uma emboscada perto de Tarleton, hoje chamada de Sleepy Hollow. Seu corpo, segundo relatos antigos, foi enterrado às pressas, sem a cabeça, em um cemitério que mais tarde se tornaria palco de sussurros e aparições. A história não morreu com ele. Ela começou ali. Moradores começaram a relatar encontros estranhos. Soos de cavalos à noite. Ventos que pareciam carregar murmúrios. E uma figura, sempre montada, sempre solitária, sempre à procura de algo que lhe foi tirado, sua cabeça. Mas esse medo não surgiu do nada. Washington Irving, o autor que eternizou a história em seu conto The Legend of Sleepy Hollow, conhecia muito bem as lendas holandesas e germânicas que falavam sobre cavaleiros sem cabeça que retornavam dos mortos em busca de vingança. Irving, um amante do oculto e das histórias sussurradas, uniu os ecos dessas lendas antigas com os boatos reais da vila de Sleepy Hollow. Assim nasceu um dos contos mais sombrios da literatura americana. Em sua versão, o cavaleiro persegue Ichabod Crane, um professor supersticioso que se vê envolvido num pesadelo noturno onde realidade e mito se confundem. Mas será que aquilo era só um conto? Ou uma descrição mascarada de um medo real que ainda ronda aquelas terras? O poder do conto de Irving não ficou preso às páginas. Ele foi o gatilho que transformou a figura do cavaleiro sem cabeça num símbolo duradouro da cultura americana. A história foi adaptada inúmeras vezes, desde animações até filmes de horror gótico como o clássico dirigido por Tim Burton em 1999. Cada adaptação adicionava uma nova camada de medo, mistério e fascínio. O personagem se transformou em ícone, meio lenda, meio espectro, e ganhou vida própria nos pesadelos de gerações. Nas telas, a figura montada surge entre árvores tortas, cercada por neblina e com olhos flamejantes, sem nunca dizer uma palavra, apenas cavalgando em busca do que perdeu. Mas o que o cavaleiro realmente representa? Para além do terror, o sem-cabeça encarna o medo do desconhecido. A ausência da cabeça, símbolo da razão, da lógica e da identidade, transforma o cavaleiro em algo que não pode ser compreendido ou controlado. Ele é o medo primordial do ser humano diante do inexplicável. O fato de ele surgir sempre à noite, em caminhos solitários e florestas silenciosas, só reforça esse aspecto sombrio. Ele não fala, não negocia, não se rende. Ele apenas vem. E nesse silêncio reside a força do mito, porque aquilo que não se explica, assombra para sempre. Além disso, o cavaleiro sem cabeça também pode ser interpretado como uma manifestação dos traumas históricos. Ele carrega consigo o peso das batalhas, das mortes, dos deslocamentos que marcaram o nascimento dos Estados Unidos. Ele é o fantasma da guerra que se recusa a partir. Um lembrete de que o passado, por mais enterrado que esteja, pode voltar, montado em um cavalo negro, rasgando a realidade com o som de cascos invisíveis. Nesse sentido, o cavaleiro não é só uma figura assustadora, é um símbolo da culpa coletiva e dos conflitos não resolvidos de uma nação. E por mais sombrio que pareça, há também um lado místico nessa lenda. O cavaleiro pode representar o ciclo da morte e do renascimento. A busca pela cabeça perdida se transforma numa metáfora espiritual. Uma alma que não encontra paz enquanto não se reconcilia com sua essência. Muitos estudiosos veem nesse mito a mesma lógica de antigas histórias celtas, onde o herói precisa enfrentar forças sobrenaturais para completar sua jornada interior. O cavaleiro, nesse caso, é o guardião do limiar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E o mais impressionante, ele nunca desapareceu. A figura do cavaleiro sem cabeça continua viva no cinema, nos videogames, na música, em séries de televisão. De produções sombrias como Sleepy Hollow até aparições mais sutis em jogos e clipes, ele está sempre ali, adaptado aos novos tempos,
mas com o mesmo olhar ausente e ameaçador. Ele virou um ícone pop do terror, mas sem perder sua essência ancestral. Sempre que uma história precisa de um espectro imparável, vingativo e cheio de mistério, o cavaleiro ressurge. Agora, pare e pense comigo, por que essa figura ainda mexe tanto com a nossa imaginação? Talvez porque, no fundo, todos nós temos algo que perdemos, uma identidade, uma memória, um pedaço de nós mesmos, e estamos nessa mesma busca silenciosa. O cavaleiro sem cabeça é o reflexo dos nossos vazios interiores. Ele galopa pela escuridão que cada um carrega dentro de si. Não é apenas sobre medo, é sobre reconhecer aquilo que está fora do nosso controle, e talvez até dentro do nosso próprio subconsciente. E agora, voltamos à pergunta inicial. Essa lenda tem alguma base real? E é aqui que a coisa fica ainda mais arrepiante. Durante a Revolução Americana, um relato real ecoou pelos campos do Vale do Hudson. Um soldado hessiano, que lutava pelos britânicos, teve sua cabeça arrancada por uma bala de canhão e foi enterrado às pressas, sem identificação, sem lápide, sem descanso. Com o passar dos anos, moradores locais começaram a relatar encontros com uma figura montada que vagava em silêncio, sempre à procura de algo. Sons de cascos em estradas de terra, vultos na neblina, e um ar pesado que parecia avisar: ele está vindo. A lenda se formou exatamente nesse ponto de colisão entre o real e o sobrenatural, onde os mortos não dormem e as histórias não são apenas histórias. E talvez, depois de tudo isso, a pergunta certa não seja mais o cavaleiro existiu, mas sim, será que ele ainda cavalga por aí? E se um dia, em alguma estrada vazia, você ouvir cascos se aproximando, talvez seja melhor não olhar para trás. Afinal, ele está procurando alguém. E quem sabe, você tenha algo que ele perdeu. Se esse mistério arrepiante te envolveu, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acredita que lendas como essa têm um fundo de verdade? Até o próximo vídeo.